Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor, o Nerd Profeta. E hoje vai ser o Profeta falando. Vamos falar de reflexões. E o tema de hoje será sobre o dízimo. O que é esse tema tão polêmico no meio da igreja, no meio do cristianismo? O que é de fato, o que a Bíblia fala exatamente sobre isso? O que é de fato o dízimo? 10% do salário? Devo dar o dízimo para Deus? É pecado se eu não der? Confira comigo nessa explicação, com base bíblica e não com base em doutrina da igreja X ou Y. A primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia é em Gênesis, capítulo 14, versículo 20, que no trecho mostra Abraão, entregando o dízimo ao sacerdote rei Melquisedeque. A palavra nessa primeira vez que aparece na Bíblia, no original em hebraico, é Maser. Vocês podem ver aí no vídeo. A palavra, segundo os maiores e conceituados dicionários hebraico-grego da Bíblia, quer dizer um décimo, décima parte. No sistema levítico do Antigo Testamento, essa palavra se refere à décima parte. Os israelitas deveriam entregar essa décima parte, dízimo, de suas terras, gado, rebanho e outras fontes, conforme pode ser conferido em Levítico, capítulo 27, versículo 30 ao 32. Estes dízimos iriam servir de sustento para os sacerdotes e levitas. Conferir Números, capítulo 18, versículo 21, 24, 26 e 28. Assim como os estrangeiros, órfãos e viúvas. Conferir Deuteronômio 26, capítulo 26, versículo 12. Ou seja, iam servir de sustento não só para os sacerdotes e levitas no tabernáculo, mas também para as viúvas, estrangeiros e órfãos. Como podem perceber, está bem claro que o dízimo bíblico do Antigo Testamento era feito de alimento, produtos do campo, ou até mesmo poderia ser de bens materiais, como os espólios de guerra que Abraão dizimou. Mas era feito em base da décima parte. Se você tinha 20 bezerros, por exemplo, você iria dizimar 2. Se você tinha 19 bezerros, iria dizimar 1. E em nenhum momento cita os famosos 10%. Vale lembrar que, conforme pode ser observado nos versículos que eu citei, todos que eu já citei atrás, o dízimo iria servir de sustento dos levitas no tabernáculo e, posteriormente, no templo, como mencionamos. Ok, você diz, entendi como era no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vamos lá. No Novo Testamento, os poucos versículos que citam o dízimo são Mateus capítulo 22, versículo 23, Lucas capítulo 11, versículo 42, Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12 e Hebreus capítulo 7, versículo 4 ao 6. Nas passagens de Mateus e Lucas, os evangelhos, Jesus condena a falsidade e hipocrisia dos religiosos fariseus que davam o dízimo, que eram produtos do campo, nas passagens não citam ser dinheiro, para expor e aparecer eles mesmos, e não com amor e por livre vontade. Em Hebreus, o autor da carta cita uma passagem do Antigo Testamento, exatamente aquela que falamos já, Gênesis capítulo 14, versículo 20, que mostra a primeira citação da Bíblia da palavra dízimo, e que Abraão dá o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Ou seja, o Novo Testamento não afirma diretamente se o dízimo é válido para o cristão, mas a Bíblia, como um todo, dá a entender que o dízimo era uma lei do Antigo Testamento, na qual todo judeu deveria seguir para apoiar o sustento do tabernáculo ou templo e ajudar os necessitados. Apesar de não ser algo obrigatório para o cristão, a Bíblia no Novo Testamento menciona as ofertas voluntárias. O cristão está livre do dízimo. Ele dá algo relacionado ao dízimo se quiser. Ninguém pode obrigar a ele. Porém, a Bíblia fala que é bom o cristão ofertar. E o que seriam essas ofertas? Ofertas no Novo Testamento era qualquer coisa que ajudasse no sustento da igreja, conforme já explicamos o que é igreja num vídeo que já temos aqui no canal.
o grupo de pessoas que o cristão se reúne e não necessariamente a igreja denominacional X ou Y. Hoje em dia, o que pode ser uma oferta? Pode ser sim um valor em dinheiro, doando o que a pessoa sentir vontade no coração, sem ninguém obrigando de doar um valor mínimo, ou que esse valor doado não irá fazer falta em seu próprio sustento. Pode ser alimento, uma cesta básica, uma conta paga de uma família necessitada, um serviço prestado para alguém necessitado, sem que seja cobrado desse serviço. Oferta voluntária deve ser feita com amor, por livre vontade e que ajude as pessoas que se reúnem com você, sua igreja, e que ajude pessoas que precisam de algo. A ajuda nunca é demais e amor verdadeiro também não. O que não pode acontecer é que determinadas igrejas denominacionais, alguns de seus líderes pregam e ensinam que o dízimo é algo obrigatório para o cristão, que ele deve dar porque senão ele estará em pecado. O devorador, usando erroneamente a passagem de Malaquias 3:10 lá do Antigo Testamento, irá devorar a renda dessa pessoa. Ela e sua família passarão por momentos difíceis e outras picaretagens. Se a pessoa entende que mesmo não sendo algo para o cristão, mesmo assim ela queira ofertar usando a palavra dízimo, ok. E se ela dizimar, entre aspas, usando dinheiro e isso não irá fazer falta em sua vida, ok também, somos livres. Mas o que não pode acontecer é essa mesma pessoa acreditar piamente em ser forçada a dizimar 10% de sua renda, pois se não fizer isso, ela estará em pecado. Isso é ridículo. E o feio não é nem a pessoa que está dizimando, entre aspas, é por parte dos líderes que ensinam coisas assim. O cristão não é obrigado a dizimar, uma lei do Antigo Testamento que era exclusiva para os judeus, mas ele deve ofertar para ajudar pessoas que ele se reúne, a igreja, e as pessoas que necessitam. Essa oferta pode ser em dinheiro, não necessariamente sendo 10%, ou não, desde que essa oferta não afete negativamente a renda dessa pessoa para o seu sustento. Ela deve ser dada com amor, conforme 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. E não por obrigação, medo ou ofertas malucas. Ah, vou doar o meu apartamento porque Deus vai me abençoar. Não, nada disso. O cristão, ele não é obrigado a dizimar, isso é uma lei do Antigo Testamento, conforme já mencionamos. Mas se ele quiser ofertar, usando a palavra dizimar, eu dizimo, tudo bem, mas dizime, oferte, desde que isso não afete negativamente a sua renda para o seu dia a dia, para o seu sustento, para você pagar suas contas. Espero que tenha deixado bem claro o significado real do dízimo e o papel do cristão em meio a isso. Quer dizimar? Oferte-o voluntariamente, sem pressão externa e com amor. É isso aí, pessoal. Então, eu espero que você tenha entendido essa reflexão sobre o dízimo. É um tema polêmico, mas eu quis ser bem simples, claro e direto aqui nessa explicação, usando a Bíblia. Deixei os versículos aqui, para quem tiver dúvida, só pegar lá na Bíblia e ler. Quem não tiver Bíblia, acho meio difícil, mas enfim, na internet também tem Bíblia online. E quis ser bem direto explicando a forma clara do dízimo. O dízimo era algo do Antigo Testamento para os judeus. O Novo Testamento menciona apenas diretamente as ofertas que o cristão deve doar para ajudar os necessitados e ajudar aqueles que se reúnem com ele, a igreja. Ou seja, jogando hoje no nosso dia a dia, as pessoas que se reúnem nas igrejas denominacionais, as igrejas sim precisam de um sustento para estarem abertas, precisam pagar o local que estão, precisam pagar a luz, a água, enfim. E que essas contas sejam pagas de forma através da oferta voluntária, e não com pressão, precisamos atingir a meta tal, porque... Não, ninguém é obrigado a dar nada. As pessoas dão o que Deus tocar no coração dela e dão por amor. Isso é a oferta do cristão. Isso é o dízimo, entre aspas, do cristão. Isso é uma oferta voluntária. Uma oferta que Deus vai falar no coração dele, a pessoa vai dar o quanto ela quiser e com amor, sem pressão, sem medo, sem
sem segundas intenções. Eu vou dar porque Deus vai me dar isso aqui. Não. Com Deus não se faz barganha. É tudo na sinceridade. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês comentem aí. Curtam, compartilhem. E até a nossa próxima reflexão. Curtem, compartilhem, comentem. Deus abençoe a você que curtiu essa reflexão. E até a próxima. Tchau.